Shalom, shalom, boa tarde. 3 de Iyar, 5.785, a contar da criação. Estamos no dia 1º de maio de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos no 5º dia para o Shabat, conhecido também como quinta-feira, né? Dentro da semana. Nós estamos aí, né, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos em Erev Shabbat, a véspera de Shabbat, né, que é a nossa preparação para adentrarmos no sagrado dia do Shabbat. A nossa Parashá desta semana, elas são duas, né? Tazria, que está no capítulo 12, verso 1 até o capítulo 13, verso 59 de Levítico. E a segunda porção é Metsorá, que está no capítulo 14, verso 1 e vai até o capítulo 15, verso 33. Né? Então, são as duas porções que nós temos dessa semana. Então, é a nossa Tazria e Metsorá. Tazria, ela reflete uma doença conhecida como Tsaraat. E Metsorá, ela se refere à pessoa doente, né? A pessoa doente que está com Tsaraat. E nesse sentido, há um start para que essa doença aconteça. E é sobre isso que nós queremos falar na tarde de hoje. Então, o start para que essa doença acontecesse, né, até a duração do segundo templo, ou seja, até a destruição do segundo templo, no ano 69 e 70 da nossa Era Comum, pelas legiões romanas do Império Romano, a comando do general Tito. Essa doença ainda era uma realidade, né, dentro da terra de Israel. E também era uma doença específica para o povo judeu, não para as nações. Né? Mas lembrando que o povo judeu, né, foi escolhido, fez aliança com Hashem, Hashem fez aliança com o povo judeu, e uma das características do povo judeu é ser luz para as nações. Então, o povo judeu é para iluminar as nações, para que as nações possam ter sabedoria, conhecimento, entendimento, possa ter temor e amor a Hashem, ao único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Ok? Então, luz para as nações, para que as nações possam aprender aquilo que é de forma ética, moral e espiritual justa, correta, né? Então, dentro desse aspecto está, sem sombra de dúvidas, a outorga da Torá, né, com 613 mandamentos para o povo judeu e 7 mandamentos para as nações, para os povos. Lembrando que, com referência aos 613 mandamentos, ele é específico para o povo judeu. Se há alguma coisa que os não-judeus, os Bnei Noach, possam fazer, precisa ter uma orientação rabínica. Não é cada um colocando na sua cabecinha, na sua cachola e dizendo, bom, eu vou fazer isso porque está escrito ali, né, na Torá, então eu vou fazer. Não, nós não podemos criar uma nova religião, ok? Então, as 7 leis, por outro lado, né, conhecida também como as 7 leis de Noach, são 7 princípios para as nações, para que as nações possam viver de uma forma ética, moral e espiritual, de forma correta, justa, né? E assim, sem sombra de dúvidas, entre as nações deveria acontecer o quê? A harmonia, a amizade, e não o contrário daquilo que vemos e estamos contemplando na atualidade. Entre elas, nós estamos aí contemplando os grandes incêndios que estão acontecendo na terra de Israel. E elas são provocadas por quem? Estão sendo provocadas pelo grupo assassino conhecido como Hamas, ok? Que
tem um histórico cruel, né, um histórico terrível, principalmente desde o dia 7 de outubro de 2023, ok? Então, eles estão por detrás desses incêndios que estão acontecendo ali em Israel. Um ódio gratuito, né? Porque isso não é resistência, isso não tem nada a ver absolutamente com resistência, isso é pura crueldade, né? Desde aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023 e esses incêndios que estão acontecendo. Justamente ontem, que foi o dia, né, da independência do Estado de Israel, 14 de maio de 1948, e obviamente esse grupo cruel, né, que muitos sem noção, né, os idiotas de plantão, defendem, né, como se fossem os santinhos e o povo judeu como se fossem os diabinhos, né? Então, é exatamente isso daí que não deveria acontecer, né, se tão somente obedecessem às 7 leis de Noé, ok? Para poder viver de forma ética, moral e espiritual, né, em harmonia, em comunhão uns com os outros. Mas dentro desse aspecto, nós temos exatamente o quê? Qual é o start que traz aí para que essa doença fosse uma realidade no meio do povo judeu? São duas palavras conhecidas como Lashon Hara. Lashon, língua, Hara, má. Ou então você pode dizer língua maldita, ok? Então essa é uma realidade. E como o povo judeu ele precisava ser a luz para as nações, então essa era uma doença característica somente para o povo judeu, não para as nações. Obviamente as consequências para qualquer ser humano que pratica Lashon Hara, a famosa língua maldita, né, a língua preta, como diz o ditado popular, são coisas que acontecem aí nos 4 cantos do mundo. A discórdia, a inimizade, brigas, desentendimentos e muitas vezes chegando ao extremo, que é exatamente, né, a morte de alguém ou de alguns, ok? Então nós vamos falar sobre isso, né? Então, para nós iniciarmos, nós queremos trazer aqui o que está escrito em Provérbios. Provérbios capítulo 6, né? Então em Provérbios capítulo 6, né, os versos 16 até o verso 19, diz assim: há 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª é uma abominação para a sua alma. Então vamos lá ver. Olhos arrogantes, uma língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que arquiteta pensamentos perversos, pés que são rápidos, né, para correr, para fazer o mal. E a 6ª, uma falsa testemunha que exala mentiras. E a 7ª é aquele que incita discórdia entre irmãos. Lembrando que a humanidade é uma irmandade, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ok? Então, aquele que incita discórdia entre irmãos, ok? As primeiras 6 características listadas nesses versículos são odiosas para Deus. Então as 6 primeiras são odiosas para Deus. Mas a 7ª, incitar discórdia entre as pessoas, é a pior de todas, uma vez que ela significa a destruição da sociedade. Então vejam bem o que Salomão fala com referência à língua maldita, ao Lashon Hara. Ela é aquela que provoca a destruição de uma sociedade. Essa destruição da sociedade, ela começa exatamente onde? Dentro da família, vizinhos, parentes,
amigos, conhecidos e desconhecidos. Por causa do Lashon Hará, a língua má, a língua maldita. Se a família se destrói por causa desta desgraça, se o bom convívio entre família, vizinhos, parentes, amigos, conhecidos e desconhecidos, não há harmonia devido ao Lashon Hará, então imagine o estrago que esse trem faz. Então por isso que essa sétima questão, né, que fala incitar a discórdia entre irmãos ou entre pessoas, é a pior de todas diante de Hashem, como diz o versículo 16 do capítulo 6 de Provérbios. Há 6 coisas que Deus detesta e a sétima é uma abominação. Então essa sétima é uma abominação para Deus. E esse é um problema sério, realmente, sobre a questão do Lashon Hará. Vamos ver algumas coisas mais que os nossos mestres trazem, para que nós possamos também nos localizarmos melhor sobre essa questão do Lashon Hará. Os nossos sábios dizem assim: não compete a nós fazer uso de nossa língua para criticar ou fazer comentários sobre as pessoas, mesmo que tenham fundamento. Ou seja, não compete a nós. Ok? Segundo Midrash Rabbah, Vaikra 33:1, nos relata um fato sobre o Lashon Hará que merece atenção. O Rabi Shimon ben Gamaliel, ele tinha um escravo chamado Tavi, que é citado algumas vezes pelo Talmud, e denominado também como Eved Kasher, ou um homem justo e correto. Certa ocasião, o Rabi Shimon pediu-lhe que fosse comprar a melhor parte da carne do animal, e quando ele retorna, ele traz a língua do boi. No outro dia, o Rabi Shimon lhe pediu que trouxesse a pior parte da carne do animal. E para sua surpresa, ele retorna com uma língua de boi. E novamente, né, acontece esse fato 2 vezes. A melhor parte, uma língua de boi. A pior parte, uma língua de boi. Então, o Rabi Shimon, ele então questiona, né, o seu escravo chamado Tavi, perguntando para ele: por que isso? A melhor parte você me traz uma língua, a pior parte você me traz uma outra língua de boi? Por que isso? Então ele respondeu ao Rabi Shimon: dela, a língua, vem o bem e o mal. Quando ela é positiva, não há nada melhor, porém quando é negativa, não há nada pior. Na realidade, o Lashon Hará é proveniente da falta de autocontrole do indivíduo sobre a sua língua. Ele não tem autocontrole sobre a sua língua, ele não domina a língua que o domina. A inversão de valores. Em seu livro, Derech HaChaim, o Rabi Moshe Chaim Luzzatto, de abençoada memória, ele explica que o poder da fala é uma força física e não espiritual. Ou você a usa para o bem ou para o mal. Ela é uma força física. É importante, pois, que o indivíduo tenha cuidado com o falar sem pensar. É o famoso tagarelar. Muitas vezes devemos ficar em silêncio para que não corramos o risco de errar e para que esta força física, o poder da fala, não venha anular, né, o sechel, que é entendimento, raciocínio. Por ser essa uma força espiritual, não é possível que 2 fatores contraditórios ajam conjuntamente. Ou seja, o sechel é o entendimento, o raciocínio, certo? O tagarelar é o físico. E dessa forma, são 2 forças
né? Uma força física e uma força espiritual. É só você comparar sobre a questão de alma divina e alma animal, ok? No final do primeiro capítulo do Pirkei Avot está escrito: Shimon beno Omer kol yamai gadalti ben rachamim velo matzat laguf tov mishitikar. Shimon ben Gamaliel diz: todos os dias de minha vida fui criado entre sábios e não encontrei algo melhor ao corpo do que o silêncio. Então ele foi criado entre sábios e aquilo que ele viu de mais esplêndido ali foi exatamente o silêncio. O silêncio é uma virtude que foi muitas vezes usada por personagens notáveis do nosso Tanar, conforme mencionado em 1 Samuel capítulo 10, verso 16. Shaul não revelou que fora nomeado rei de Israel. Shaul Hamelech, ao ser comunicado pelo profeta Samuel, que o Todo-Poderoso o escolheria como o rei do povo de Israel, não divulgou a notícia. Ele ficou em silêncio. Conforme Rashi e Radak, o motivo dessa atitude era a discrição e a simplicidade de Shaul. Então vejam bem que o silêncio traz discrição e simplicidade. Ou seja, não se perde a humildade, né? Então essa é a questão. Então aquele famoso ditado que diz: muitas vezes o silêncio fala mais alto do que palavras. Entendeu? Por ordem de Mordecai, também a rainha Esther soube calar-se, ficar em silêncio. Não relatou ao rei Ahasverosh, que era de descendência judaica, até que chegasse o momento certo. Não disse Esther a que nação e a que povo pertencia, né? Megilat Esther 2:20. Havia 12 pedras no Roshem, a vestimenta do Kohen Gadol, cada uma delas simbolizando as 12 tribos de Israel. A pedra que simbolizava a tribo de Beniamim era denominada de Yashepê, a qual pode ser interpretada com duas palavras: Yesh, P. Yesh, P. Ou seja, existe boca, há o que ser dito. Todavia, não necessariamente Beniamim fazia uso dela. Mesmo não tendo participado na venda de Iosef, e mesmo sabendo do ocorrido, Beniamim não contou para o seu pai Yaakov. Mordecai e Esther pertenciam à tribo de Beniamim. Ou seja, Mordecai e Esther vêm da linhagem de Beniamim, onde é dito Yesh, P, a pedra que simbolizava a tribo de Beniamim. Ou seja, existe boca, mas não necessariamente precisa se dizer alguma coisa. Então, dentro desse aspecto está dizendo, há de fato momento certo para falar o que é certo. As coisas erradas é para se ficar em silêncio. Era o que Beniamim tinha essa característica. Por isso que ele não falou nada para o seu pai sobre o que aconteceu com Yosef e a tramóia dos seus irmãos. Por quê? Porque ele iria falar algo negativo. Então ele deixou, né, as coisas nas mãos do Eterno para que ele providenciasse o momento certo para que as coisas viessem à luz. Entendeu? Então por isso diz, né, não compete a nós fazer uso da nossa língua para criticar ou fazer comentários sobre as pessoas, mesmo que tenha fundamento. Beniamim tinha fundamento, mas ele não disse. Porque para falar, ele teria que falar coisas negativas.
Então ele guardou o silêncio e confiou que Hashem, ele faria com que as coisas acontecessem no seu tempo, no tempo do eterno, que é o tempo correto de acontecer as coisas para que o resultado ele seja positivo e não negativo. Então muitas vezes nós queremos, entre aspas, ajudar a Deus a fazer as coisas acontecerem. E é aí que nós nos enroscamos, e é aí que nós nos enrolamos de tal forma que nós criamos mais problemas do que soluções. Então o silêncio tem poder. Então por isso, nem sempre quem silencia não tem o que dizer. Sim, tem muito o que dizer, mas muitas vezes o silêncio é mais expressivo do que muitas palavras. Simplicidade, né? Como fala, discrição, né? Discrição e simplicidade, que acompanha a humildade para que as coisas não venham acontecer pior do que já está, entendeu? Então, essas questões que nós precisamos tomar cuidado. Os nossos mestres, eles nos falam da seguinte forma: por que o Lashon Hará é tão grave? Então, eles nos falam, o Lashon Hará é uma observação negativa. Mesmo que for verdadeira, ou seja, aquilo que nós vimos agora há pouco, mesmo que tenha fundamento, mas ela é uma observação negativa sobre outra pessoa. A Torá nos proíbe de fazer tal declaração ou de dar ouvidos a ela. O maior mal de todas as gerações, de todos os séculos, até aqui, é exatamente Lashon Hará, a língua má. Ela é uma praga, ela é uma peste que acompanha a raça humana desde o seu princípio. E quem é dominado por ela, pela língua má, sempre acabou mal. E aqueles que não se renderam à tentação do Lashon Hará sempre foram agraciados pela Shekhinah, a presença divina. Então, uma coisa é certa, e nós estamos mais do que nunca nos dias atuais vivendo a realidade do Lashon Hará. Hoje as coisas estão complicadas. Se você fala verdades, é perseguido pelas verdades que fala. Se você faz Lashon Hará, fofoca, tagarelices, né, levantar uma pessoa contra a outra, você também vai sofrer piores consequências sobre a questão do Lashon Hará. Então, o nosso silêncio, ele precisa ser um silêncio de poder, para que quando nós venhamos abrir a boca para falar, nós possamos falar palavras de Torá, palavras das 7 leis de Noah, falarmos palavras divinas, para que em nós, na nossa família, na nossa parentela, na nossa vizinhança, no nosso ciclo social, nós possamos criar um bom ambiente para que as pessoas possam viver bem. O caso contrário só acaba realmente em discórdias, maledicências, brigas e mortes. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Os nossos sábios nos ensinam que um judeu que fala Lashon Hará peca tão gravemente como um assassino, um adúltero ou um idólatra. Lembrando que se você pegar Levítico, né, capítulos aí 20, 21 de Levítico, você vai ver lá que para o assassino, para o adúltero e para o idólatra, a pena é capital, é pena de morte. E o Lashon Hará,
ele está qualificado dentro das mesmas condições de um assassino, um adúltero e um idólatra. E nós vamos ver aqui, na sequência daquilo que os nossos mestres nos traz, que é mais fácil um assassino, um adúltero e um idólatra fazer techuvá do que quem comete lashon hará, por incrível que pareça. Porque aquele que pratica lashon hará, por exemplo, ele diz assim: eu não estou roubando ninguém, eu não estou matando ninguém, eu não estou cometendo idolatria, eu não estou adulterando. Então a pessoa, ela acha que na prática não assassinar, não adulterar, não cometer idolatria, acha que é o suficiente. Mas ele não domina a língua. A sua língua é má, a sua língua é maldita. Porque ela fala palavras pesadas, carregadas de ódio contra o seu próximo. Por mais manso que ele possa falar, mas as suas palavras carregam ódio gratuito contra o seu próximo. E por isso ele está dentro da mesma qualificação de penas do assassino, adúltero e idólatra. Na época do Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, um judeu que falasse lashon hará era punido com tsaraat. Era uma doença que dava na pele. Nenhum médico poderia diagnosticar, somente os Kohanim, somente os sacerdotes e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Porque precisava de um discernimento espiritual, porque o problema era de ordem espiritual. Então ele era cometido da doença chamada Tsaraat, que não existe mais desde a destruição do segundo templo, no ano 69 e 70 da nossa era comum. Mas por que um judeu? É fácil de entendermos porque um judeu que cometeu assassinato e roubo ficou com tsaraat. Então aquele que praticava esses pecados, né, esses crimes, né, assassinato, idolatria, adultério, né, roubo, né, eles eram cometidos de tsaraat. Eles ficavam com essa doença, a doença da pele, que erroneamente foi traduzido como lepra, mas os sábios falam que não é lepra, é tsaraat, uma doença da pele, certo? Então tsaraat não tem uma tradução, é tsaraat. E aí erroneamente traduzido como lepra, e não é lepra, ok? Por que um judeu que profere umas poucas palavras proibidas também recebe tsaraat? Eis algumas razões pelas quais o lashon hará é considerado uma falha tão séria, ou seja, é abominação para Deus, né? Como diz o livro de Provérbios, né? Capítulo 6 e o verso 16. 6 coisas que Deus detesta, e a sétima é uma abominação. Então, eis algumas razões. É muito difícil, às vezes, e às vezes quase impossível, fazer techuvá por haver falado lashon hará. Às vezes a pessoa ela se ilude e ela se engana dizendo assim: não, eu vou falar, mas o que eu vou falar é verdade. Quando você escutar isso, interrompe a pessoa e diz para ela: se você for falar mal de alguma pessoa, então você me avisa, porque eu vou me retirar. Ou você cala e não fala nada, ou eu vou sair daqui. Eu não vou ficar perto de você para ouvir lashon hará. Então essa é a primeira questão, ok? E quando uma pessoa começa dessa forma, você tem 100% de certeza, ela vai falar mal de alguém. Se você der ouvidos, você estará no mesmo nível dela e na mesma sentença dela.
É sério. E vejam bem que quem pratica Lashon Hará e quem gosta de ouvir, é quase impossível fazer Teshuvá por haver falado Lashon Hará. Vamos ver quais são as razões porque é quase impossível? Eis aí. Para fazer Teshuvá, o que é Teshuvá? É um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Para fazer Teshuvá, a pessoa deve sentir-se primeiramente arrependida por haver falado Lashon Hará e decidir nunca mais repetir essa falha. Aí começa o grande problema do Lashon Harento. Ele gosta de fazer Lashon Hará. Então, quando ele diz que está arrependido, ele fala geralmente de boca para fora. Mas ele não fala de coração em verdade. Ele sabe que daqui a pouco ele vai fazer outro Lashon Hará. Então, quem assim o faz, para fazer Teshuvá, ele primeiro precisa reconhecer o seu erro, o seu pecado, o seu crime espiritual e tomar uma decisão. Eu nunca mais vou falar Lashon Hará. E se ele faz isso realmente com o coração sincero, em arrependimento, ele é perdoado imediatamente por Hashem. Mas isso não significa que o caso acabou. Não acabou, não. Apenas começou a solução. Então a continuidade da Teshuvá deve também dirigir-se à pessoa sobre a qual falou e desculpar-se. Ah, mas ela não ouviu, mas você falou dela. Alguém ouviu você falando mal dela. E você precisa procurar aquela pessoa e desculpar-se com ela, pedir perdão para ela. Está vendo como vai ficando difícil? Porque você vai ter que procurar a pessoa de quem você falou mal para pedir perdão. Continuando. É muito difícil procurar um parente ou amigo e dizer: falei Lashon Hará sobre você, por favor, perdoa-me. Isso é tão constrangedor que a maioria das pessoas não o fará. A maioria das pessoas não fazem isso. Vão no quieto diante de Deus e pedem perdão para Deus e acham que está solucionado e não está. A vítima da sua tagarelice, da sua fofoca, da sua maledicência, ela atingiu a vítima. Ah, mas ela não ouviu, mas as suas palavras foram lançadas ao ar. E as forças negativas pegam as suas palavras e vai exatamente no foco da pessoa que você disse, de quem você falou. E essas forças negativas vão trazer problemas sérios para a vítima. Dificuldades, tropeços, as coisas não começam a dar certo. Ah, mas ela é inocente, não está sabendo. É por aí que você conhece o poder da palavra. Ou para o bem, ou para o mal. Entendeu? Continuando. Mesmo se uma pessoa deseja pedir o perdão de outra, pode acontecer de ter falado Lashon Hará sobre um grupo de pessoas e não pode desculpar-se com todas elas. Ou pode ter falado Lashon Hará sobre alguém que viajou ou faleceu. Olha como vai complicando. Ou seja, se você falou mal de alguém num grupo de pessoas, você vai ter que procurar todas essas pessoas e pedir perdão para ela porque você falou mal de alguém. Se você falou mal de um grupo de pessoas, você vai ter que procurar todas as pessoas desse grupo e pedir perdão para cada uma delas. Você fez uma fofoca
para alguém dizendo, ó, lá na escola, lá no meu trabalho, lá na minha família, lá no grupo de meus parentes, lá nos meus vizinhos, aí você faz o Lashon Hará. E se você falou mal de um determinado grupo de pessoas, você precisa, tem o dever de procurar cada uma dessas pessoas e pedir perdão para elas. É fácil? Não. Por isso, diz os nossos sábios, é quase impossível fazer a Teshuvá, porque as pessoas não conseguem fazer o caminho da Teshuvá do Lashon Hará. Está vendo como o Lashon Hará é pior do que o assassinato? Pior do que o adultério? Pior do que a idolatria? E outros, e outros, e outros, e outros tantos pecados por aí afora vai. Ok? A Teshuvá, depois tem outra, né? Ou pode ter falado Lashon Hará sobre alguém que viajou. Já pensou? Você falou mal de uma determinada pessoa e ela de repente viajou, ou para um outro estado, ou para um outro país. Como que você vai procurar aquela pessoa e fazer, e vai pedir perdão para ela da sua língua má, da fofoca que você fez dela? E se a pessoa faleceu? Aí piorou a situação. Aí você vai ter que ir lá no cemitério e pedir perdão lá diante do túmulo dela, por ter falado mal dela? Como que fica? Então, nós precisamos tomar cuidado com o Lashon Hará. Muitas vezes, ou melhor, 99,9% mais alguns noves pela frente aí, para completar os 100%, exatamente as coisas não dão certo na tua vida por causa da tua língua. Muitas vezes não há prosperidade para você, espiritual, física, saúde, financeira, material, por causa da tua língua. E mesmo que, por exemplo, você tenha prosperidade financeira e material, não significa que você está às mil maravilhas com Deus. A misericórdia do Eterno é tão que ela ainda dá graça de você ainda ter prosperidade financeira e material, mas espiritualmente você está em frangalhos diante de Hashem. Então a língua, como nós vimos lá, o funcionário, servo do Rabi Shimon, traga-me a melhor parte do boi. Ele trouxe a língua. No outro dia, traga-me a pior parte do boi. Ele trouxe a língua de novo. Mas por quê? Porque é dela que vem o bem ou o mal. E quando se dedica ao bem, coisas preciosas e maravilhosas acontecem. Mas quando ela é aplicada para o mal, as piores coisas acontecem. Entendeu? Continuando. Lashon Hará frequentemente é cometido mais de uma vez. Quando se trata de roubo ou assassinato, um judeu entende que deve fazer teshuvá e nunca cometer o ato novamente. Mas quando trata-se de Lashon Hará, a pessoa erroneamente pode pensar: que diferença faz estas poucas palavras? Não faz diferença nenhuma. Não estou matando, não estou roubando, não estou adulterando, não estou idolatrando, não estou praticando atos sexuais proibidos. Então, entre aspas, pega os famosos grandes pecadões, os grandes crimes, e acaba dizendo assim: não, mas eu não estou fazendo nada disso. Eu só estou falando aqui algumas poucas palavras que são verdades sobre o fulano, sobre a fulana, sobre o Beltrano, sobre a Beltrana. O que tem de mais?
Não, não tem nada demais. Você está trazendo o inferno em pessoa para a tua vida, para a tua família, para o seu convívio, e você vai viver no inferno realmente 24 horas por dia. Tá bom assim? Se tiver bom para você, um bom inferno para você. Entendeu? Continuando. Deus quer que todos os judeus vivam em paz uns com os outros. Deus quer que todo ser humano viva em paz uns com os outros. O Lashon Hará causa ressentimentos e brigas entre o ouvinte e aquele que falou. Ou seja, quando a pessoa ela pratica Lashon Hará, a fofoca, a tagarelice, a maledicência, é porque ela encontrou um pinico para ouvir. Se ela encontrou um pinico para ouvir, é porque esse pinico não é bom. Porque ele só recebe porcaria. Ele só recebe estrume, fezes. É o que a pessoa está falando, é exatamente isso. E aí o que acontece? Acontece que as duas pessoas, o que fala e o que ouve, vão acabar se desentendendo mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque aquela pessoa que fala mal dos outros, Lashon Hará, faz fofoca, maledicência, quando aquela pessoa que ouviu sai da sua presença, ela vai para uma terceira pessoa e vai falar mal daquela pessoa que ouviu. É um ciclo vicioso isso. E aí o que acontece? Aquela pessoa que ouviu, lá na frente, alguém vai dizer para ela, ó, o fulano de tal, a fulana de tal, falou isso de você. Ah, é? Ela falou isso de mim? Mas que sem vergonha! Ela falou para mim mal de você também. Ah, é? Aí vão lá, vão brigar. Vão entrar em vias de fato, etc, 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 etc. E dependendo do grau, sai até morte, destruição de famílias, destruição de amizades. Muitas vezes amizades que eram de 10 anos, 20 anos, 30 anos, acaba assim, ó, puf. Por causa de quê? Lashon Hará, a língua maldita da fofoca, da tagarelice, da maledicência. Outra coisa que nós temos aqui. Frequentemente alguém pode recusar-se a ser amigo de outro, apenas porque certa vez escutou algo de negativo sobre ela. Ou seja, a pessoa fez a fofoca de alguém com a pessoa que está ouvindo. Lá na frente, etc e tal, acontece alguma coisa, essa pessoa que ouviu falar mal de alguém, ela lá na frente, ela cruza com aquela pessoa em alguma situação, vizinho, trabalhando no mesmo local, né? Estando na mesma classe de estudos, né? na sua escola. Mas como ela ouviu alguma coisa, ela se recusa a ter amizade com ela. Então, acaba-se amizades ou proíbe-se novas amizades por causa do Lashon Hará. A Metzorá, ou seja, a Metzorá é a pessoa doente. Então, o Metzorá é a pessoa doente, que está com Tsarat. Era obrigado a sair do acampamento e ficar isolado, pois foi ele quem causou o rompimento de amizades. Mesmo fora do acampamento, ninguém tinha permissão de aproximar-se dele. Ficava separado da família, dos amigos e dos vizinhos. Então, a própria Torá, nesses termos que nós estamos aqui, né, no capítulo 12 de Levítico até o capítulo 15 de Levítico, né, então nós temos a aplicabilidade da pena para aquele que está fazendo techuvá. Certo? Ele fez techuvá, mas ele tem a punição, e a punição era naquele momento, já que ele fez techuvá, então a pena de morte não é aplicada, ele fez a techuvá, mas a pena de isolamento era aplicada. Por que a pena de isolamento era aplicada? E por que a pena de morte não era aplicada? Porque a techuvá é vida. E a vida prevalece sobre a morte. A techuvá é bênção. E a bênção prevalece sobre a maldição.
Por isso que não era aplicado. Mas por que o isolamento era aplicado? O isolamento era a lição, era o dever de casa, era o aprendizado literal pelo Lashon Harento. Ele ia aprender na prática de não fazer mais Lashon Hará. Ele era isolado do acampamento, ninguém podia se comunicar com ele. Ninguém poderia se comunicar com aquela pessoa. Nem a seu marido ou sua esposa, seus filhos, parentes, amigos e companhia limitada. Ele era levado fora do acampamento, ele vivia isolado completamente do acampamento, ele via o acampamento de longe. E aí o que acontecia? Ele ia aprender na prática o mal que é o Lashon Hará. O Lashon Hará afasta as pessoas. A língua maldita afasta as pessoas mais íntimas do seu convívio. O Lashon Hará faz com que as pessoas elas vivam em solidão, mesmo estando no meio de pessoas. Por quê? Porque ninguém gosta de fofoqueiro, a não ser aquele pinico sujo, que gosta de ouvir Lashon Hará. Aí aquele pinico sujo gosta de ouvir. Mas aí o que fica? Ele também vai sofrer isolamento. Ah, não sei por que as pessoas não se aproximam de mim. Ah, eu não sei por que as pessoas não gostam de mim. Será que não sabe mesmo? Será que não é por causa da língua comprida? Que caiu no chão e você enrolou no pescoço e fez um nozinho de gravata? Para esconder a língua comprida? Ou será que é por causa daquela língua que todos falam por aí, ó, quando você morrer, vai precisar de 2 caixões, um para o teu corpo e outro para a tua língua. Está vendo como que o Lashon Hará afastam as boas amizades? Afastam gente do bem. Porque quem é do bem, quem é da luz, não gosta de fofoqueiros, tagarelos. São isolados. Por quê? Porque o Lashon Hará, ele só traz mal para quem fala, mal para quem ouve e causa males de quem se fala. E isto é muito perigoso. Ok? Então, o que realmente nós temos diante de nós, no qual nós somos orientados? Então, tanto a Torá, como o próprio Tanar, que é toda a escritura sagrada, como os nossos mestres dizem, todas as criaturas que Deus criou, apenas os seres humanos podem falar. O dom da palavra é um presente de Deus à humanidade. Por isso, Deus nos ordenou manter nossas línguas puras e usá-las para palavras de Torá e Hesed, bondade, palavras amorosas. Pela maneira que nos expressamos, pode-se perceber que tipo de pessoa somos. Então, ninguém gosta de mim. Ninguém se aproxima de mim. Ninguém quer ter amizade comigo. Pela maneira que nós falamos, nos expressamos, pode-se perceber que tipo de pessoa somos. Se você está padecendo essa questão, ninguém gosta de mim, ninguém quer se aproximar de mim, ninguém quer amizade comigo, faz uma auto-introspecção, né? Uma auto-reflexão. E já faz a primeira pergunta para você mesmo. Melhor ainda quando você vai na frente do espelho. Vai na frente do espelho, olha para si mesmo, olhos nos olhos e fala, aonde que você praticou Lashon Hará? Aonde que eu fiz fofoca, maledicência? Olhando nos seus próprios olhos, através do espelho. Não tem melhor lugar para dialogar consigo mesmo. Na frente do espelho. Não procure o banheiro, ok? O espelho do banheiro. Procure o espelho do quarto. O banheiro é um lugar imundo. Não é um lugar para fazer introspecção, reflexão. E muito menos você conversar consigo mesmo e sabendo que vão ter palavras sagradas que você vai falar ali.
Você vai pedir socorro para Hashem? Não pode pedir no banheiro. Banheiro é lugar imundo. Então pega lá o espelho lá do guarda-roupa do teu quarto, um espelho lá que está num quarto, lá que está numa parede, lá, etc e tal, longe do banheiro, e conversa consigo mesmo. É a melhor coisa que se faz. Aí você vai ter as respostas sem sombra de dúvidas. A Guemará conta a seguinte história. 2 estudantes estavam sentados em frente do sábio Hillel e discutiam uma Mishnah. Um deles perguntou: por que as uvas devem ser colhidas em recipientes puros, ao passo que azeitonas podem ser cortadas em recipientes impuros? Aí, o segundo aluno, ele fez a mesma pergunta a Hillel, um pouco diferente, dizendo da seguinte forma: por que uvas devem ser colhidas em recipientes puros e azeitonas não necessitam ser colhidas em recipientes puros? Qual a diferença de um para o outro aluno? Qual é a diferença de uma expressão para outra expressão? Teve Lashon Hará aqui? Você vai dizer assim: não, não teve. Certeza que não teve? Teve. Hã? Aonde? Foram perguntas de 2 alunos para o sábio Hillel. Então, vamos ver os detalhes? Aí é que está, os detalhes, ok? Então, vejam bem. O aluno primeiro, ele disse: por que as uvas devem ser colhidas em recipientes puros? Puros é uma palavra do bem, uma palavra boa, uma palavra positiva. Ao passo que azeitonas podem ser cortadas em recipientes impuros. Impuros é uma palavra não boa, é uma palavra negativa. O segundo aluno falou todas as mesmas coisas, mas só que na hora que chegou na palavra impuro, ele disse: as azeitonas não necessitam ser colhidas em recipientes puros. Ele não usou a palavra impura. Ele simplesmente disse: em recipientes puros. A pergunta é a mesma. A resposta é a mesma que Hillel ia dar tranquilamente. Mas a observação foi: ele foi cuidadoso em evitar a palavra impuro, a palavra negativa. Então, muitas vezes, nós não temos o cuidado de evitarmos palavras negativas, que vai moldando a nossa língua, vamos dominando a nossa língua para não falar mal, principalmente mal do próximo. Então, o cuidado é exatamente esse daí. Quando Hillel ouviu as palavras do segundo aluno, ele disse: tenho certeza que este aluno, que foi tão cuidadoso em usar apenas palavras boas, tornar-se-á um mestre de Torá para o povo judeu. E assim aconteceu, ele tornou-se um grande professor de Halahá, da lei judaica. Há outras histórias a respeito, de 3 Kohanim, 3 sacerdotes, que comentavam entre si o tamanho da porção de Lechem Hapanim, o pão do Shulchan, a mesa, o pão que recebiam, os sacerdotes recebiam, que haviam recebido. Então era a porção do pão que era para os sacerdotes, ele poder se alimentar, e assim como também a sua família. Então o primeiro Kohen disse: recebi uma porção pequena como uma ervilha. O segundo, ele disse: recebi um kezait, um pedaço do tamanho de uma azeitona. O terceiro falou: recebi um pedaço do tamanho da cauda de um lagarto. Ou seja, os 2 primeiros usaram palavras puras, boas palavras. Mas o terceiro, ele comparou o pedaço de pão com a cauda de um lagarto, que é um animal impuro. Ou seja, quando os sábios ouviram essa declaração, conferiram a árvore genealógica do Kohen, daquele terceiro.
descobriram que havia nascido de um casamento proibido para os Kohanim, não lhe foi mais permitido servir no Beit HaMikdash. Ou seja, a geração dele, a geração de onde ele veio, já era uma geração impura. Então os seus pais não tinham os devidos cuidados de manter uma linguagem pura. Então ele cresceu dentro desse contexto. Então ele não tinha cuidado de ter uma boa palavra e evitar impurezas nas suas palavras. Desses relatos, aprendemos quão importante é usar uma linguagem pura, refinada e não vulgar. Estamos em Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, para o nosso tikkun, para a cura das nossas emoções e o nosso refinamento pessoal, que entra dentro desse aspecto. Ou seja, é usar uma linguagem pura, refinada e não vulgar. Qual é a preocupação que nós precisamos ter? Que nós precisamos realmente dar importância a essa linguagem pura, refinada e não vulgar por causa das nossas gerações. 2 exemplos. Falamos aqui que só o ser humano tem o dom da palavra, mas tem alguém que disse por aí, mas o papagaio fala. Não, o papagaio ele não fala por si só. Por que falam por aí? Né? Você é um papagaio, só repete o que os outros falam. O papagaio é isso, ele não fala nada, ele não cria palavras. Ele fala o tanto que ele pode falar, ele fala daquilo que ele ouve. Então quando você chega numa casa e tem um papagaio lá, se ele fala para você bom dia, seja bem-vindo, é porque a linguagem daquela casa tudo indica que é uma boa linguagem. Mas se você chega numa casa que tem um papagaio e o papagaio te recebe com palavrões, você imagine o que acontece dentro daquela casa. Agora, muda o papagaio e coloca os filhos. Você chega numa casa e aí você entra naquela casa. Aí o filho ou os filhos daquela família chega para você e fala assim, você vai demorar muito para ir embora? É porque ela ouviu os seus pais dizendo, quando chegar a visita aqui, eu espero que elas vão embora logo, porque visita só atrapalha nós. Os filhos ouvem, vai dar uma de papagaio, ele vai repetir. Está entendendo? Ou seja, a nossa preocupação é para as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, e depois virão toda essa geração aí que precisa estar realmente aprendendo uma linguagem pura, refinada e não vulgar. Hoje você ouve aí crianças falando palavrões porque estão vendo seus pais falando palavrões absurdos. Uma geração em muitos níveis corrompida, porque os pais não tomam os devidos cuidados para ter uma linguagem pura, refinada e não vulgar. Elas crescem aprendendo essa vulgaridade. Elas crescem aprendendo os seus pais falando mal de todo mundo. Dos seus próprios parentes, dos seus próprios irmãos, etc, etc, etc. Por exemplo, chega lá o tio da criança, né? O irmão do pai ou o irmão da mãe, seja quem for, né? Aí chega lá, oi tio, tudo bem? Ô tio, é verdade que o senhor é um pinguço, um pingaiada que vive aí caindo pela sarjeta da rua aí, por aí afora vai? Hã? Quem te falou isso? Ah, foi o papai que falou, foi a mamãe que falou. Já pensou que bonito? Por isso, amados, Lashon Hará, não temos Tsaraat. Tsaraat, apesar de ser apenas para o povo judeu, né? Mas o Lashon Hará
ela tem as suas péssimas consequências na vida de quem fala, de quem ouve, e a vítima, que é o assunto, porque muitas dificuldades ela vai ter no seu dia a dia, porque palavras negativas, forças negativas vão estar à frente dela para tentar prejudicá-la de todas as formas por causa das palavras negativas. Por isso que nós possamos realmente, dentro de Sefirat HaOmer, estarmos aprendendo de fato o que é Tikkun, que é realmente retificar, né, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, que possamos pôr em prática realmente, né, a cura para as nossas emoções e o refinamento pessoal, para podermos manter uma linguagem pura, refinada e não vulgar. É nesse sentido que o Eterno se alegra conosco e nos abençoa com todas as boas sortes de bênção, e que coloca, né, como diz um dos salmos do dia de hoje, né, que nos fala que Hashem, o Eterno, é o nosso escudo. É Ele que nos protege contra todos os males, se tão somente nós estarmos atentos e obedientes ao seu santo querer. Ok? Uma boa reflexão para você, e que juntos possamos nos moldar mais e mais no nosso dia a dia. Amém? Amanhã, né, hoje às 19 horas, nós temos a contagem do Homer, né? Amanhã, o acendimento das luzes especiais do Shabat se dará às 17 horas e 19 minutos. E a partir das 20 horas e 15 minutos, estaremos aí com a celebração do Shabat, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, que ontem fez aniversário. Mazal Tov para ele mais uma vez. Até mais. Shalom, shalom.